Olá, alunos, alunas do curso de Pedagogia. Espero que vocês estejam indo muito bem. E aqui estamos para o encerramento, para a gravação do vídeo de encerramento da disciplina AD 23, que foi conduzida pelo professor João Cardoso Palma, nosso querido professor da Unesp, que tem trabalhado muito intensamente em todos os nossos cursos, é um professor extremamente querido e estimado por nós todos. E aqui nós estamos então com o professor Palma para essa finalização da disciplina. Depois de vocês terem passado aí quase 3 semanas de atividade sobre a disciplina, agora então nós vamos fazer o encerramento. Então eu passo a palavra para o professor Palma, para ele dar os primeiros cumprimentos para o pessoal, depois a gente começa a entabular aqui a conversa da entrevista sobre o encerramento da disciplina. Professor Palma? Bom, Tamoio, quero inicialmente cumprimentar a todos e todas e espero que tenham tido um bom desempenho no caderno de legislação. Também quero agradecer sua apresentação muito carinhosa. Muito obrigado. Então tá, Palma. Bom, Palma, como é que você pode falar para a gente sobre o financiamento da educação e o Fundeb? Como é que o Fundeb se coloca em relação ao financiamento da educação? Bom, o Fundeb, na realidade, ele decorre do antigo Fundef, foi um avanço, porque o Fundef era apenas para o ensino fundamental e o Fundeb pega toda a educação básica, desde a creche até o ensino médio, e garante 20% dos recursos que devem obrigatoriamente ser aplicados na educação, 20% destinado à educação básica. Os 10% restantes, no caso de São Paulo, por exemplo, que aplica 30%, obviamente que está sendo aplicado no ensino superior, de um modo geral. Antes não havia isso. Antes você tinha assim, uma coisa meio vaga. Dizia assim, antes do Fundef, dizia que a União devia aplicar 18% na educação, mas não especificava qual segmento da educação. O mesmo valia para os estados e municípios, que obrigatoriamente deviam aplicar 25%. Alguns estados aplicavam mais, como é o caso de São Paulo, que foi a 30%, e tem até a situação aí de alguns municípios que foram a 35%. Não é? Bom, qual é o mérito disso? É você ter um recurso fixo para a educação básica. Claro que fica sujeito ao desenvolvimento da economia. Se a economia cresce, os 20% aumentam. Se a economia entra em recessão, como entrou nos últimos anos, a partir de 2014, hoje já não está mais, mas enfim, ainda a receita não recuperou aquilo que nós tínhamos antes de 2014. Agora espera-se que cresça. Agora tem um problema aí na questão do financiamento, que é aquela emenda constitucional, a famosa PEC 95, do governo Temer, que fixou, na realidade, congelou os recursos durante 20 anos, inclusive para a educação e para a saúde, e para outras atividades do Estado. De tal forma que você só pode aplicar no ano seguinte o que você aplicou no ano anterior, corrigido pela inflação. Então, por exemplo, em 2019, o Estado de São Paulo só pode aplicar em educação aquilo que ele aplicou em 2018, corrigido pela inflação do período, que é baixa. Ou seja, isso na prática significa que você não tem recursos para investimentos, para você ampliar atendimento, para você valorizar o magistério, pensar na infraestrutura, etc., etc. E mesmo ampliar os quantitativos. Né? Por exemplo, nós ainda temos uma necessidade de ampliar a creche. Embora São Paulo tenha um bom índice, como a gente mostra, inclusive no material que foi apresentado no curso, creche é a coisa que mais cresceu, o segmento que mais cresceu nos últimos anos, todavia ainda tem muito chão até você chegar a uma universalização. Então, esse é o quadro do financiamento. De tal forma que aquela meta número 20
do Plano Nacional, que nós também tratamos aí durante a disciplina, ela ampliava os recursos em relação ao PIB, mas na prática não amplia, porque está congelado. E sobre a emenda constitucional número 59, Palma? Ela trouxe mudanças para a educação, né, como a ampliação das responsabilidades do poder público, né? Mas do que ela trata, essa emenda? Bom, a emenda 59 ela foi um avanço no sentido de que ela estabeleceu como obrigatória a educação dos 4 aos 17 anos. Antes era obrigado só o ensino fundamental. O ensino médio deveria gradativamente ser ampliado. Agora, essa palavra gradativamente, quando aparece, eu fico preocupado, porque você não sabe qual vai ser o ritmo dessa graduação. Não é? Bom, a emenda 59 resolveu o problema. Dos 4 aos 17 anos, você é obrigado a matricular. Não é? O que vai atingir a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. Há uma discussão aí que ela fala em idade. Então, há uma discussão no seguinte sentido. Se um estudante tem 20 anos, está no ensino médio, é garantido para ele a matrícula? E se é dos 4 aos 17, ele está fora. Bom, na realidade, o entendimento é que é garantido. Na realidade, o ensino médio está garantido, como está o fundamental, como está também a educação pré-escolar. Tem um outro aspecto da 59, que ela aumenta a participação da União na manutenção do ensino, da educação básica. Educação básica não, desculpa, dos 4 aos 17, que não está incluindo a creche. Aí. Bom, ela amplia essa participação, quer dizer, a União deve colocar no fundo 10% de tudo que foi colocado por estados e municípios. Antes ela não tinha essa obrigatoriedade, antes ela apenas devia socorrer os estados que não conseguissem garantir, por exemplo, aqueles 60% de remuneração para os professores. E socorreu durante vários anos, tanto na vigência do Fundef como na vigência do Fundeb, tem socorrido os estados da região Nordeste, que geralmente não conseguem atingir o per capita que é fixado no Fundeb para o aluno. Não é? Eu acho que foi um avanço, indiscutivelmente. Agora, tudo isso aí fica prejudicado pela tal emenda do 95. 95, né? Que é a emenda do fim do mundo, né? A famosa PEC do fim do mundo. Mas sobre a emenda 59 ainda, quando ela amplia o período de obrigatoriedade, a obrigatoriedade é do Estado fornecer essa educação para as creches, para a educação infantil e para o ensino médio, e também as famílias são obrigadas a matricular os alunos? Quer dizer, tem essa obrigatoriedade nessa emenda? Tem. Não nessa emenda, isso já estava estabelecido antes, em relação ao ensino fundamental. É fundamental isso. Em relação ao ensino fundamental, a família é obrigada a levar o aluno, a criança, ou mesmo um adolescente, para a matrícula. Agora, a emenda 59 não obriga. Na verdade, ela, no fundo, interpretando toda a legislação, o meu entendimento é que a família tem obrigação em relação ao fundamental. Ela obriga o Estado a oferecer, né? O Estado tem que oferecer. Agora, bom, é o caso da creche. Ninguém é obrigado a levar filho para a creche. Se a família decide que vai criá-los em casa, qual é o problema? Nem para a escola, nesse sentido. Agora, o fundamental é obrigação do Estado e da família. Outro assunto, né, Palma, que causa algumas dúvidas é a questão da legislação que abarca a formação dos docentes, né, para atuar na educação básica. Queria que você falasse um pouco sobre isso também, sobre essa legislação. Em relação à formação dos professores e dos demais profissionais que atuam na escola, desde 96 que não se resolve isso adequadamente, do meu ponto de vista. Inicialmente estabeleceu-se, deu um prazo de 10 anos, aliás, a partir de 96, para que todos os docentes tivessem nível superior. Não precisa ser universitário, mas nível superior.
Muito bem. Quando venceram os 10 anos, se prorrogou o prazo, porque não se conseguiu realmente que todo mundo que estava já atuando em sala de aula, você exigisse aquela formação. Você teria que ter dispensado muitos professores e não teria como substituí-los. Claro que para os novos ingressantes está valendo a regra do ensino superior. Então, quem já estava, continuou tendo prazo para a sua formação em nível superior. Isso caminhou até o governo Dilma. No governo Dilma, se não me engano, em 2013, ela altera essa legislação para dizer o seguinte, traduzindo em miúdos, que o ideal era a formação em nível superior. Entretanto, admitia-se também a formação em nível médio. Ou seja, acabou a exigência de nível superior. Claro que hoje, pelo último censo escolar de 2018, foi publicado agora recentemente, você já tem quase 70% dos professores em exercício com nível superior. Boa parte com nível universitário e a maior parte, aliás, com nível superior apenas. Né? Muito bem, essa é a situação. Agora, a reforma do ensino médio, que eles chamam de reforma, né? Eu não chamo de reforma, mas enfim, saiu com isso. A lei 13.415, 2017, ela criou a figura do professor notório saber para lecionar no ensino técnico profissional. Está claro lá que, pelo menos por enquanto, é apenas para o ensino técnico profissional. Agora, o perigo é que isso se estenda também até para as disciplinas de educação geral, ou seja, da chamada base nacional, aquela que é comum, né? 60% do currículo destinado a ela. Espera-se que isso não aconteça, que realmente se continue o esforço para que o professor de disciplina tenha licenciatura na disciplina, que é outro problema também. Você tem hoje muito professor que tem o curso superior, está lecionando, mas não é na disciplina pela qual ele se formou. Ele está numa disciplina afim, etc. E esse afim é uma coisa também que é subjetiva, né? Interpretação. Bom, enfim, não tendo professor, até aluno está dando aula. E o que é, para mim, uma complicação. Bom, eu sou do tempo que no 4º ano da licenciatura a gente já podia lecionar. Não sei se você também é desse período. Eu, por exemplo, dei aula, ainda estava no 4º ano. Eu também. Muito bem. Agora, a gente tem notícia até de aluno de 1º ano dando aula. Quer dizer, ele acabou de sair do ensino médio. Qual é a formação dele? Nível médio. Ele está no 1º ano do ensino superior. É devido à falta de... falta de professor, aliás, é um ponto para você esclarecer. A gente tem levantamentos que mostram que você não tem falta de licenciados. Você tem licenciados que não se interessam pelo magistério, pelo salário que recebem e pelas condições de trabalho. Essa é a questão. Hoje você vai encontrar muito licenciado em matemática trabalhando em banco, trabalhando em empresas de capitais, enfim, no mercado. E não na sala de aula. Então não é um problema de falta de professor. Na minha avaliação é um problema de falta de salário. Entendeu? E obviamente que no sistema que nós vivemos, o salário conta, não é? Não é só ele, mas enfim, é um principal. Mas agora, voltando um pouco aí a essa legislação sobre a formação, né, que legisla a formação de professores, quando você diz que no governo Dilma houve um retrocesso um pouco em relação à exigência, né, ou pelo menos uma abertura para se aceitar pessoas que não tinham curso superior, mas o curso, por exemplo, de magistério não existe mais, né, no nível médio, né? Não, ele existe legalmente. Ele existe ainda, ele curso existe de magistério? legalmente. É um curso de formação de professor nível médio, o antigo normal. Pois é, mas eu não tenho... Ele não existe em São Paulo. Ah, tá. Quer dizer, em São Paulo eu não tenho notícia. Pois é. Até porque em São Paulo, quando a gente fala que 70% do magistério já tem curso superior, é em índice do Brasil. São Paulo é muito maior. Quer dizer, você hoje deve estar já chegando ao 100%. Pois é.
entendeu? De licenciados, ou em pedagogia, ou licenciado na disciplina específica do currículo. Entende? Então, não há brecha para o curso normal se expandir no estado de São Paulo. Mas ele funciona em outros estados. Ah, tá. A valorização do magistério, Palma, que está contida nas metas do Plano Nacional de Educação, nas metas 15, 16, 17 e 18 do PNB, do Plano Nacional de Educação. Um avanço, indiscutivelmente. Lá, inclusive, estabelece, numa delas, se não me engano, a 17, tem sido, inclusive, a bandeira de luta do movimento sindical, na área do magistério, que é a equiparação do salário docente que tem nível superior com as demais carreiras de nível superior. Por exemplo, com os engenheiros, com os médicos, enfim, com todos que têm nível superior. Então, se o salário médio de outras carreiras de nível superior aqui em São Paulo está em torno de 4.500, 5 mil reais, a dos professores também deveria chegar lá. Né? Isso foi dado, inclusive, um prazo que está vencendo, 2020. Até 2020 deu um prazo gradativo. Isso aqui em São Paulo significaria um reajuste de quase 70%, mais ou menos. Claro que 70% de uma vez só não é muito viável, mas os governos tiveram prazo desde 2014 para gradativamente ir chegando lá. Isso você diz no estado de São Paulo, né? Estado de São Paulo. Estado, né? Os professores Estado de São estaduais. Paulo. Você teria esse... Que é mais ou menos o que o Estado está pagando hoje aqui em São Paulo, só que não como salário, mas como uma gratificação para os professores que estão atuando nas escolas de tempo integral. Os professores de escola de tempo integral recebem uma gratificação de 75% em cima do salário base que ele tem. Que é isso que deveria ser a regra geral. Certo. A partir do momento que se cumpra essa meta do Plano Nacional de Educação. A meta 15, 16, 17 e 18, elas tratam especificamente da valorização da carreira, tanto no que diz respeito à formação inicial, como no que diz respeito aos cursos de continuação, quer dizer, a famosa formação continuada, que também é um direito dos professores e que não existe no Estado de São Paulo de forma sistematizada. De vez em quando, a Secretaria de Educação resolve chamar algumas universidades e dar aí uma série de cursos. Mas ela não mantém isso ao longo... Eu lembro que a última vez que isso foi mantido de forma mais ou menos sistematizada foi quando foi por volta de 1999, 2000, foi o período que a Secretaria de Educação do Estado fez aquele programa de educação continuada, a famosa PEC, com as universidades. Inclusive a Unesp participou, várias outras, a USP, a Unicamp, enfim. As universidades participaram, foram chamadas e manteve aquilo durante 2 anos. Aí acabou. E nunca mais se teve, de uma forma abrangente e sistematizada. É uma das metas do Plano Nacional de Valorização. A educação continuada, a formação continuada, ela às vezes se dá na esfera dos municípios, né? Os municípios às vezes desenvolvem esses programas. Sim, né? Principalmente quando eles estão... Bom, aqui em São Paulo, hoje quase 80% dos anos iniciais estão com os municípios. E eles organizam programas de formação continuada. Em alguns casos até contratando empresas que têm material pronto, pedagógico. Essa empresa coloca no pacote de venda do material pedagógico também a formação dos professores. Isso está se alastrando no Estado de São Paulo e tem sido objeto de crítica. E, na realidade, a Secretaria de Educação de São Paulo ela tem um material pedagógico próprio, que é o chamado Ler e Escrever, e que disponibiliza para os municípios. Boa parte dos municípios usam esse material, mas já tem uma parte que vem crescendo, que abre mão desse material, que é gratuito, que é fornecido sem nenhum ônus para o município, e contrata esses pacotes pedagógicos que vêm aí, elaborados por algumas instituições. São várias, mas eu prefiro não citá-las nominalmente. Mas aí, no bojo disso, vai um projeto
um programa de capacitação. É a forma, aliás, de vender um produto, né? Porque alivia a responsabilidade do município na formação. Por outro lado, abre mão do conteúdo, que é essa empresa, essa instituição é que vai formatar o material, etc., e o próprio texto redigido da forma como a instituição deseja, né? Viu, Palma, ainda a propósito do salário dos professores, nas leis também, por exemplo, existe uma legislação que estabelece a remuneração do piso para o professor, né, em nível federal. Sim. Como é que está aí? Como é que está colocado isso? Como é que ela está sendo cumprida pelo... Bom, alguns estados não estão atingindo nem o piso, e muitos municípios também não. São Paulo está quase no limite. Aliás, tivemos recentemente aquele problema lá de que os professores, os chamados PEB 1, né, que é os que lecionam de primeira ao 5º ano, como São Paulo ficou sem reajuste, aliás, o último reajuste de salário de São Paulo é de 2014. Não houve mais reajuste. E como o piso foi sendo reajustado todo ano, São Paulo ficou abaixo do piso. Então, o governador do estado, à época, estabelece uma gratificação de 10,15 para poder chegar no piso nacional, porque, convenhamos, é uma vergonha o estado de São Paulo, né? pagar menos que o piso. Né? Bom, só que aí o sindicato dos professores entra na justiça e ganha em primeira e segunda instância, e a coisa está parada lá no Supremo Tribunal Federal, que os 10,15 seja para todo o magistério, tanto os dos anos iniciais como dos anos finais. E, obviamente, atingindo também diretores, supervisores, etc., os coordenadores. Bom, houve até uma ida do secretário da Educação da época e governador, se não me engano, era o França. Eles foram a Brasília, junto com a presidente do Sindicato dos Professores, tentar demover na época, presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, a que, enfim, liberasse. Porque, na realidade, o governador anterior, Alckmin, recorreu ao Supremo. E a Carmen Lúcia deu uma liminar sustando. Bom, França foi lá junto com a Maria Isabel, da POSP, mais o secretário da época, foram todos a Brasília conversar com ela para ver se ela liberava. Não liberou até agora, que eu saiba. Tá? França saiu, inclusive, e a coisa não foi cumprida. Mas na primeira e na segunda instância ganharam. Certo. Tanto aqui em São Paulo, na primeira instância, como depois no Tribunal de Justiça. Não é? Isso vai ter que sair, resolver de uma hora para outra. Tem que sair. Porque essa liminar não pode ficar eterna. Certo. Ela vai ter que ir para o plenário do Supremo para resolver. Né? Surgiu na época um boato que a ministra Carmen Lúcia teria dito ao governador que se acertasse aqui em São Paulo, visse como é que podia pagar. Bom, mas se ela não retira a liminar, não tem pagamento. Muito bem, Palma. Então, a gente está encerrando a nossa conversa. Eu queria que você agora falasse os pontos que você acha assim, que os alunos devem se atentar, né, para fazer a avaliação, né, que será agora no dia 19, né, 18 e 19 para os alunos, que você então abordasse de maneira rápida assim, o que eles precisam. Olha, a primeira parte do caderno, que envolve aquela questão das competências. Eu acho importante saber o que é responsabilidade da União, o que é do Estado, o que é do município. Tem uma divisão clara a respeito disso, para evitar que haja invasão de uma esfera na outra. E o ideal é que elas trabalhassem em conjunto. Isso eu deixo claro na primeira parte, como nessa primeira parte também eu mostro um pouco quais são os órgãos que legislam a educação. Começando desde a Constituição Federal, passando pela LDB, Plano Nacional de Educação, que já legislou, e, obviamente, o papel dos conselhos, tanto o Conselho Nacional de Educação, como o Conselho Estadual, no caso de São Paulo, e até os conselhos municipais que nós temos hoje, que é uma figura nova,
que veio com a Constituição de 88. Depois eu destacaria o quê? Eu destacaria os pontos que nós abordamos aqui hoje, aliás. Financiamento da educação, como é que isso está, não é? A questão da valorização do magistério, as metas estão lá, 15, 16, 17 e 18. Vale a pena pensar um pouquinho na meta 20, embora eu tenha dito que ela praticamente está congelada com a PEC do fim do mundo. Mas, enfim, são esses os pontos, basicamente. A questão da obrigatoriedade hoje, que vai dos 4 aos 17, e a questão mesmo das competências de cada uma desses entes federativos. Nunca esquecendo que quem legisla sobre a LDB é a União. Tem alguns estados por aí querendo legislar, mas não pode. Quem legisla é a União, entendeu? Mas estados e municípios, eles aplicam a legislação. Ok. Então, pessoal, como vocês viram aí, né, esses são os pontos que vocês devem se atentar para fazer a prova, né? Não será teste, viu? Não será teste. Eu vou fazer 2 perguntas. 2 perguntas. Então aí, ó, o professor Palma está dizendo Pergunta que vai fazer aberta. Sobre esses temas aí que eu Certo. mencionei. Então, o professor Palma já deu uma dica, né, que não serão testes e serão feitas 2 perguntas, né? E vocês, então, claro, né, que estudando, vocês terão condições de fazer tranquilamente essas perguntas, tá? Então, a gente agradece muito o professor Palma. Professor Palma, agradeço a oportunidade. muito obrigado por mais essa participação no nosso curso e desejo a vocês uma boa prova e até a próxima.